Olá, você internauta conectado com o Diário de Goiás. Nós vamos ao nosso bate-papo de análise dos assuntos políticos de hoje. Nosso convidado, jornalista Marcos Vinícius, do site 11 de Maio, também com o blog no Diário de Goiás. Marcos Vinícius atua aí no jornalismo em Goiás com o acompanhamento dos fatos políticos diários, né, no estado de Goiás, do Brasil também é Aparecida. Quantos anos de profissão, Marcos, por gentileza? Tudo bem? Tudo bem. A gente estava falando há pouco, a pandemia nos afasta, mas também nos une, né? É um prazer participar dessa live no Diário de Goiás. Olha, eu comecei no jornalismo em 89, faz as contas aí. 89? 89. 31 anos, então. É, 81. Isso, 50, acompanhando aí. Ah, acompanhando e aprendendo, né, Altair? É engraçado, essa profissão ela tem essa dinâmica. que a A gente aprende gente começa. bastante. Ué, quando nós começamos, não existia nem pensamento sobre Nem internet, live, né? né? Olha, Nem live. nem live, Isso. né? Pergunta para você, internauta, e também para o nosso convidado aqui no Diário de Goiás. Como está a gestão da pandemia? Como cada instituição, cada ente está trabalhando? O governo de Goiás, Ronaldo Caiado, prefeito de Goiânia, Iris Rezende, qual é a sua opinião? A pandemia está fazendo aí um rebuliço político? Está mexendo em realmente quem tem responsabilidades, quem não tem responsabilidades? Qual é a sua opinião, internauta? Então, a análise dos fatos está conosco. Eu já faço essa pergunta inicial aí para você. Considerando aí esses entes políticos, quem está gerenciando melhor a pandemia, os fatos da pandemia e as ações, né, de combate à pandemia? Marcos Vinícius. Nós temos um momento a pirâmide invertida. Vou explicar. A pirâmide seria o governo federal em cima, o governo estadual embaixo e os governos municipais na base. Eu Sim. vejo que os governos municipais têm tido muito mais responsabilidade, muito mais ações positivas e algumas criativas para estancar a pandemia do que o governo estadual e o governo federal, principalmente. Por O exemplo, governo federal, a gente está vendo o que está, né? o que leva, que fatos sustentam essa sua afirmação, na sua visão? Primeiro que o governo federal nega a pandemia, nega a ciência, nega as autoridades sanitárias, nega todas as recomendações médicas de controle dessa pandemia. Esse é um ponto muito preocupante. O governo do Estado, eu vejo que o governador sofre uma pressão muito forte dos empresários e essa pressão do próprio governo federal, ao qual ele é signatário, por outras E pessoas que aliado, ajudou né? na eleição. E forte Aliado, aliado. forte aliado. Então ele sente a Aliado pressão do até a lado. morte, né? Aliado até a morte, disse Bolsonaro, em relação a Caiado. Vale um parênteses em relação ao Caiado. Caiado, quando é amigo mesmo. Vamos lembrar do episódio da cassação do Collor, que ele foi um dos únicos que votou contra a cassação. Acho que isso é raro na política, essa fidelidade, mas agora a fidelidade tem que ser aos fatos e à realidade, né, Otávio? Sim. E eu vejo os prefeitos com ação muito positiva, proativa. Por exemplo, o prefeito de Pirinópolis, fechou a cidade. Tem que fechar, porque é uma área de grande afluência de pessoas de fora, se ele não fecha, contamina. Acho que foi muito criativa, e parece que está dando certo, a iniciativa do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, de fazer um fechamento por zona. Aí vamos usar um termo chique, um lockdown por zona. Então ele fecha determinadas áreas na cidade, um dia da semana, libera outras, e com isso espera garantir mais de 50% de isolamento. E eu acho que ontem, o prefeito Iris, ontem não, segunda-feira, o prefeito Iris, através da secretária Fátima Muriel, vamos falar em goianês, botou o pé na porta. Falou que a flexibilização depende principalmente do índice de contaminação e das vagas na UTI. Acho que essa é uma medida correta. Acho que o governador também deveria pôr o pé na porta.
Tem um detalhe, você falando de Ronaldo Caiado, o governador começou a gestão da pandemia sendo muito duro. Sim, começou Agora, bem. e agora, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, e depois daquela enigmática live com os prefeitos, o governador passou a passar a responsabilidade para os prefeitos. O governador está mais distante desse, digamos assim, desse controle mais duro, né, da pandemia. Alguns prefeitos estão numa situação desesperadora. Eu conversei hoje com o prefeito de Leopoldo de Bulhões, João Alessio, que fez o lockdown desde domingo, né? Está com lockdown, fez isolamento total na cidade, estabeleceu uma barreira sanitária com uma viatura da polícia e 2 policiais militares, e disse que recebeu apenas do estado de Goiás uma quantidade pequena, aí, perto de 20 testes por Covid-19, nada de equipamentos. Isso, o prefeito está desesperado, porque a taxa de contaminação lá é, tipo, 3 vezes maior do que em Goiânia, uma cidade com quase 8 mil habitantes. Você vê a situação dos municípios. E o prefeito Rio Verde está pensando em fazer o isolamento total agora, porque registrou, está testando mais, né? Registrou mais 1.000 casos por causa de uma testagem feita em umas indústrias lá. Então, assim, os prefeitos estão com abacaxi, então, de certa forma. Estão com abacaxi e, como você bem colocou, sem os instrumentos para descascar esse abacaxi. Quando há uma pressão do empresariado, Altair, para abrir Sim. a economia, eu entendo que há razões verdadeiras nisso. Eles não querem, já querem de alguma maneira manter alguma atividade para manter produção, empregos. Isso é compreensível, mas para isso acontecer de fato, a palavra mágica você acabou de falar, testagem. O governo federal, o governo estadual, as empresas, as grandes corporações, CNI, Fiesp, FIEG, tinham que se unir e bancar a testagem, Altair. Porque foi o que manteve Singapura aberto, foi o que manteve Hong Kong aberto, foi o que fez a Alemanha e agora está conseguindo reabrir as atividades econômicas. Sem testagem, você caminha num escuro e coloca a população, principalmente os trabalhadores, à mercê da Covid. E nesse caso, a Aparecida foi avançada quando começou a testar mais cidadãos? Ou seja, Com a cidade foi mais certeza. avançada em relação a isso? Com certeza. O prefeito Gustavo Mendanha, jovem, e ele tem uma experiência, na minha opinião, diferenciada. Ele foi missionário na África, ele participou dessas cruzadas aí de ajuda a comunidades carentes, esteve na China, esteve em Israel, está em conexão com essas novidades, por assim dizer, que estavam vindo no combate à Covid. É preciso estar antenado a essa realidade, é preciso estar dando atenção à ciência. Registre-se também que tanto ele quanto o prefeito Iris fizeram essa parceria com a UFG, Universidade Federal de Goiás, está tendo um papel importante na constatação de casos, né? Então, acho que é isso. Você quer se dar bem, tem que acreditar na ciência. Testagem, controle e, principalmente, Altair, principalmente, a colaboração da população. Não adianta de nada os governantes, sejam eles quais forem, terem boas ideias e a população e o empresariado não aderir. O perfil aqui chamado Compadre Pantaleão, que imagino que não seja do professor Pantaleão, Não está é do dizendo Panta, assim, não. vamos abrir, meu povo, é só uma gripezinha, o governador quis fechar, os prefeitos abrir, mas e daí? Na verdade, não é isso, né? Os que nós estamos vendo aqui é diferente. O prefeito de Goiânia mantém aí, né, o fechamento, o de Rio Verde do mesmo jeito, Aparecida agora com o isolamento por região está mantendo o fechamento nessa região mais crítica, né, do combate à pandemia. Sim. Aqui em Goiás. Então, não é assim, não, né? Os prefeitos querem abrir. Cada cidade, cada caso é um caso. Anápolis está mais liberado, né? Edivania Pinho pergunta, e como ficam os restaurantes de Goiânia? Podem abrir? Por enquanto, não, né? É a decisão da gestão municipal. A situação dos restaurantes é muito crítica, nós já temos aí com boa parte deles com o fechamento definitivo, né, já definido.
ou seja, resultado aí dessa situação da pandemia. E os restaurantes têm uma seguinte situação. Eu penso que se eles abrirem, vão ter um segundo problema, que os clientes não vão aparecer. Não, isso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Você matou a charada. Isso aconteceu em Vitória. Eu tenho amigos que moram lá. Os restaurantes se mantiveram abertos, mas depois resolveram fazer delivery, porque só tinha 10% de ocupação. Exato. Então, quer dizer, a população ela quer, mas ela tem medo de ir lá. Como é que faz? Eu vou e me contamino. Entendeu? Então, é um momento muito excepcional. Olha, só em guerras acontece o que está acontecendo nesse momento. Só na Segunda Guerra. A última experiência de fechamento de fronteira, de cidades, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um momento muito excepcional. Por isso precisava, Altair, dessa pirâmide deixar de ser invertida e funcionar. Quer dizer, o governo federal tem responsabilidades, os governos estaduais têm a responsabilidade de ajudarem a base, que são os prefeitos. Porque sem teste, sem a ajuda social, tem que dar os R$600 mesmo para quem não está trabalhando. E tem que subvencionar o empresariado. Isso está sendo feito no mundo inteiro. Se você não financiar as pequenas e as médias empresas e as grandes também, vão quebrar. Você fala bem, a base, né? Financiar a base. Então, assim, negar a pandemia, não... Olha, esse comentou aí que é uma gripezinha, eu faço para ele a sugestão. Se misture e sinta a gripezinha. E depois, se você sobreviver, você conta a experiência. Mas você está fazendo uma provocação a ele, né? Isso como diria o professor Pantaleão, cada um no seu cada qual. Eu entendi, a sua provocação. Mas eu espero que eu não faça isso, né? Eu espero que eu não faça isso, né? Que tenha aí a contribuição, né, para o combate à pandemia. O duro dessa situação toda, maquinistas e internautas conectados aqui conosco nesse momento, e também que acompanham as novas lives de análise, é de que a pandemia não tem uma data definitiva para nós sairmos dela, principalmente aqui no Brasil. O que a gente vê dos outros países, né, saindo gradualmente da pandemia, até mais rápido. A declaração do secretário de Saúde de Goiás, o Ismael Alexandrino, de que teremos a situação pior na área da saúde no mês de julho, ou seja, com um colapso provável do sistema de internações em UTI e também de enfermarias, nos lança para agosto e até para setembro, Marcos. É isso que está muito crítico, ou seja, nós estamos sem horizonte, num estado que é um dos melhores do país em termos de controle da pandemia, por incrível que pareça. Você veja, na Índia, tem duas situações dentro da Índia. Tem um estado da Índia chamado Kerala. Lá é administrado pelo Partido Comunista Chinês. Eles resolveram fazer testagem em massa, como fizeram em Hong Kong e como fizeram na Singapura. Tem 28 casos só, e lá são 46 milhões de habitantes. A Índia apostou no lockdown, só que, como é uma população esmagadoramente pobre ou miserável, num país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o que aconteceu? A população está voltando às ruas porque tem gente morrendo de fome, Altair. Pensa só, tem gente morrendo de fome na Índia. E aí começou a aumentar os casos do Covid. Então, o que as duas experiências mostram? Quando o Estado atua para valer, você controla a doença. Quando o Estado é omisso ou não toma todas as medidas necessárias, porque na Índia ele não foi exatamente omisso, mas ele tinha que avançar nas medidas de proteção social. Aí a população não aguenta e começa a morrer gente. E não pensa, Altair, que não, vai morrer só gente pobre. Quem estiver pensando isso não conhece as histórias das pandemias do mundo, da peste negra, da gripe espanhola, não é bem assim, não. Morre rico e pobre também. Nós citamos a situação da saúde, vamos compartilhar aqui com o nosso internauta esta informação de agora,
em relação à taxa de ocupação de leitos aqui em Goiás. Do total de destinados ao Covid-19 em UTIs, 102 implantados, nós temos uma taxa de ocupação agora de 81,48, mais 21 serão implantados na rede pública. Na enfermaria, 195, 46,08 de leitos ocupados. Então, na média aqui, 60% de leitos ocupados para o atendimento a pacientes do Covid-19. Percebeu aí, Marcos? Como a situação é grave? Não, ontem eu publiquei no site do 11 de maio, é uma segunda reportagem que eu faço nesse sentido, sobre a subnotificação. Os cartórios de registro civil, eles fazem lá a contabilidade dos óbitos. Que tipo de óbito que foi? Então, Sim. veja aqui, em 2019, ocorreram 482.200 óbitos pelas diversas doenças, insuficiência respiratória, síndrome respiratória aguda, grave, etc. Nesses 6 meses de 2020, veja, o dado é de 2019 cheios, 12 meses. Nesses 6 meses de 2020, ocorreram 492.540 mortes em Goiás. Então, em 6 meses, já morreu o mesmo tanto de gente que morreu durante todo o ano passado de problemas respiratórios. Com agravante, além do aumento das doenças respiratórias, houve aumento Sim. de morte de septicemia. Septicemia é infecção generalizada. Sim. Então, o que isso mostra? O que esse dado revela? É que há por baixo, além dos casos comprovados, talvez 2 vezes ou 3 vezes mais de casos relacionados ao Covid que não foram contados como Covid. Então, isso demonstra que a situação é muito mais grave. A população realmente tem que se engajar, os empresários, os governos, nas políticas de contenção e de proteção social. Porque não adianta manter a pessoa em casa sem alimento. Não adianta o empresário fazer a parte dele sem ter uma contrapartida. E aí, tem vários economistas, como o ex-ministro Luiz Carlos Brescia Pereira, Luiz Carlos Beluso, Márcio Pokman, que falam o seguinte: o Brasil tem que imprimir dinheiro. O Lula falou isso esses dias, deu um pau danado, mas é porque esses caras falaram. O que é imprimir dinheiro, Thay? Nós temos uma inflação baixa. Nós temos a taxa de ocupação da indústria baixa. A dívida pública do Brasil, ela dentre os países do G20, é a menor do G20. Então, nós podemos emitir moeda, ou seja, aumentar o crédito para o empresariado, botar dinheiro na mão do pequeno, do micro, do grande, do médio empresário, para ele cumprir esse período de anistia, ter dinheiro de capital de giro para manter a empresa dele, até haver uma solução definitiva da crise. Qual que é a definição? A vacina. Há a perspectiva de que em setembro a vacina do laboratório de Oxford, na Inglaterra, esteja liberada. Com detalhe, o Brasil participa dessa pesquisa através da Fiocruz e do Instituto Butantan. Isso é bom. Tem brasileiros também. Né? Então, assim, enquanto não tiver vacina, a população está exposta. Enquanto não tiver teste, a população também fica exposta. Por que o teste é importante? Porque você define, lá no bairro Cardoso, a infecção está alta, então você cria uma política para aquela região. É um microsintoma. Teve uma suspeita, um caso na Câmara. Foram lá e testaram todos, apareceram vários casos positivos, ou seja, o vírus circulou pela Câmara Municipal de Goiânia, né? Porque fez a testagem de todas as pessoas lá. Então, nós temos um problema sério de desconhecimento sobre exatamente qual é o alcance, né, dessa pandemia. E é por isso que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos tem razão quando se trata do Brasil, e ele, né, deu a entender que
o Brasil não teve a mesma, e a Suécia, né, não tiveram a mesma responsabilidade em relação à pandemia. Me surpreendeu, Martin, isso, Donald Trump criticar aí o Brasil, né, de certa forma. É hipocrisia, né? Ele fez o mesmo, né, nos Estados Unidos, só que lá a pressão foi muito grande, ele teve que aderir aos protocolos da Organização Mundial de Saúde, as recomendações das universidades, da comunidade americana, e fazer o isolamento e testes. Mas o que está por trás da fala de Trump? Tem eleição em novembro, Otair. Ele está perdendo a eleição, porque ele perdeu a guerra para o Covid e está perdendo a eleição. E esse é um dado, Os governadores, os prefeitos que perderam a guerra para o Covid vão perder a reeleição. E essa podem ser, né, as grandes vítimas do Covid, com todo respeito às pessoas que morreram, mas estou falando de vítimas políticas, a vítima número 1 pode ser o presidente Trump, com essa eleição, e os prefeitos também. Em compensação, outros prefeitos, na gestão da pandemia, podem demonstrar competência de gestão, inovação, e, ao mesmo tempo, mão firme. É o caso do prefeito de Goiânia, né? Em relação à capital, ele tem sido uma mão firme, no sentido de defender o isolamento. Não está adiantando muito, viu, Marcos? Porque a abertura em Goiânia está desregrada, descontrolada, né? E a prefeitura, penso eu, já não tem mais controle sobre essa situação. A área da 44 já tem vendedores. Eu passei sábado na Avenida Goiás, né? Passei não andando, mas de veículo, e olhei ali pelo lado na Avenida Anhanguera, cheia de camelôs e clientes no último sábado. Ao mesmo tempo, o prefeito de Aparecida cria o isolamento por região, né? O lockdown por região, tentando inovar aí, tentando aumentar o distanciamento social. Então, os prefeitos também, né, poderão sobressair no sentido de ter condições de demonstrar capacidade de gestão, literalmente. Exatamente. E, Otair, tem que ter comunicação também, assim. Tem que aumentar a comunicação com a sociedade. Tem que fazer mídia, propaganda, tem que o prefeito também. O Gustavo fez isso em Aparecida. Tem que ir nos locais. O Gustavo pegou um carro de som e circulou lá em Aparecida, na Avenida Igualdade, que é a principal área de comércio, no setor central, falando, gente, vamos ficar em casa. Tem que ser intensiva essa comunicação. Agora, principalmente, como um mau exemplo vem de Brasília, quando o presidente fala que é uma gripezinha, quando não tem ministro da saúde, o Brasil é o único país que não tem um ministro da saúde. Tem não. Não. Tem lá um general, mas ele não é da área. Mas ele é ministro. Mas não é da área. O ministro da saúde, mas o ministro hoje, de verdade, é o presidente Bolsonaro. Pois é. Um paraquedista que entende saúde. Então, você quer dizer... mas você não pode... eu entendo a sua crítica, mas entenda também o meu questionamento. O ministro hoje é Bolsonaro. Quando tirou o Mandetta, Bolsonaro queria o ministério para o controle dele. Discorda disso? O general Pazuello pode repetir a mórbida situação que aconteceu no Brasil durante a ditadura, quando, entre 1970 e 1977, houveram mortes em massa de meningite. Por quê? Porque o presidente Médici, na época, e depois o presidente Geisel, censuraram os jornais, os veículos de comunicação, sobre o alerta que existia uma pandemia, uma epidemia de meningite no Brasil. Então, essa censura... Deixa eu introduzir aqui uma questão. Hoje é o dia da imunização. Eu conversei com uma representante do laboratório Sanofi Pasteur, contando exatamente essa história que você falou, e o que dificultou a programação naquela época é porque as pessoas viviam muito isoladas, né? As áreas urbanas eram muito isoladas, não tinha tanto trânsito entre as pessoas, mas com situação crítica que durou anos de pandemia. 7 anos de epidemia. Surto, né? Ela não quis, ela usou a palavra surto. Não, mas a UFG tratou como epidemia aqui em Goiás. Sim. Eu fiz uma matéria, tá no 11 de maio também. Isso. Ok. Mas aí, com dados de mortes,
em alguns momentos, de mais de 1.000 pessoas por dia. O que nós estamos vendo agora aconteceu em 1970, na década de 70. Exatamente. Lembrou bem, desculpa aí interromper a sua. Não, tá certo, mas é isso, assim, olha só. O Exército, na ditadura, teve essa visão equivocada. Vamos colocar assim. E está tendo essa visão equivocada de novo, que você vai combater uma epidemia com censura à imprensa, com censura às manifestações de rua. Não, gente, epidemia você combate com ciência e com dinheiro. Ciência cuidando daquilo que a ciência tem que cuidar. Produção de remédio, medidas de política sanitária e dinheiro, porque as pessoas precisam de dinheiro para se manter numa epidemia. É assim, não tem mágica, Altair. Estão querendo inventar a roda Sim. de novo, e não vai dar certo. Não deu certo A, na década de 70 e não vai dar certo agora. a Arleane Cardoso, que sempre disse que o governo federal se constrói na negação da existência da pandemia, né? Ela, de certa forma, corroborando aqui o que nós estamos falando. A Delmarina Tavares, que é da família Tavares, que é muito grande aí, em todo o país, diz que tudo é uma palhaçada. Eu não sei se ela disse que é uma palhaçada o que nós estamos falando, ou se o assunto é uma palhaçada, ou se a pandemia pode... Fique à vontade, é a manifestação da nossa internauta. Eu cito agora para você, Marcos Vinícius, internauta. Nós, aqui no Diário, estamos dialogando com o Marcos Vinícius, que é jornalista aqui de Goiás, de Goiânia, que edita o site 11 de Maio, com muitas reportagens aí sobre a nossa história, sobre a economia e sobre a política também. Para que possamos ter uma noção, e começamos a falar sobre o governo de Ronaldo Caiado, e aqui também sobre questões de Iris Rezende, de Gustavo Mendanha, eu questiono o seguinte: se Iris Rezende sendo mais duro no fechamento, e Gustavo Mendanha sendo, de certa forma, mais liberal, as duas cidades têm situações diferentes em relação à pandemia, né, em termos de volume de casos. Não pode aí aparecer no meio disso um conflito entre eles, que são do mesmo partido? Não, eu acho que não. As visões administrativas, elas são diferenciadas no controle da pandemia, mas o objetivo comum é um só, né? Eles não estão brincando com a pandemia, esse é o detalhe. Eu acho que eles devem até estar conversando em algum momento. Se não fizeram isso, deveriam fazer. Não só Goiânia Aparecida, mas também Goiânia, Aparecida, Trindade, Senador Canedo, todo esse cinturão chamado região metropolitana de Goiânia deveria estar conversando. Eu acho que isso é importante. Trazer também a Anápolis para o debate. Tem uma experiência muito boa nesse sentido, Altair, que é o consórcio do Nordeste. Os governadores, 9 governadores do Nordeste, se reuniram num consórcio para comprar equipamento, para definir políticas públicas, pesquisa, né? E essa atuação tem sido necessária, até porque há um vácuo, né? O governo federal não se manifesta, aliás. Tentou, inclusive, esses dias, mês de abril, impedir o governo do Maranhão de comprar equipamento da China. Então, a situação que nós estamos no país, né? É difícil, Altair. É muito complicado. De fato. Vou te apresentar um personagem agora, uma personagem do fim de semana, pode ser? Aqui no Sim. nosso quadro Personagem da Semana. Quem é esta pessoa? Alberto Bertrame, secretário de Saúde do Pará, do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. O que que ele fez? Ele, quando o Ministério da Saúde decidiu fazer aí, esconder os casos do coronavírus, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde foi e publicou os dados da Secretaria de Saúde, né, de certa forma contestando, né, o Ministério da Saúde, que agora saiu a decisão do Alexandre de Moraes, determinando que o Ministério da Saúde publique, né, todo o conteúdo das estatísticas. Virou uma pandemia questionar os números, de certa forma, ruim. Mas como é que você avalia a reação do secretário de Saúde a esta situação do Ministério da Saúde? Uma situação responsável, né? Uma atitude responsável e um grito de alerta, né, Altair?
Porque o que está implícito aí? Os secretários de saúde também estão pedindo socorro. Essa não é uma briga dos governos estaduais com o governo federal. Há, do governo federal, uma política de negação da pandemia, e isso tem dificultado o trabalho dos secretários. Eu não acredito, Thaís, que haja razoabilidade e bom senso no presidente. Isso, ou a gente assistiu à situação do Trump, você acabou de comentar, o Trump mudou de opinião, porque ele foi razoável, pelo menos. Ele entendeu que a realidade era maior do que a ideia que ele tinha na cabeça em relação a essa pandemia. Eu não vejo isso da parte do presidente Bolsonaro. Isso é muito difícil e impõe um peso muito grande nos estados e nos municípios, infelizmente. Eu estou mostrando aqui para o nosso internauta, esse aqui é o painel que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde publicou semana, né, desde que o Ministério da Saúde resolveu esconder os dados. Goiás está com, nesse painel, 6.124 casos, 173 óbitos, e a pandemia está em crescimento, lamentavelmente, né, em crescimento. Mostrando onde estão os casos mais graves, né, e toda estatística relativa à pandemia. Então, tivemos esse, digamos, conflito de estatística. No entanto, né, como eu disse, como a gente abriu aqui o nosso diálogo hoje, como cada um está administrando a pandemia, ou seja, esse assunto você vê sobre nossa análise hoje. Marcos Vinícius, eu agradeço a você, né, pela gentileza aqui. A Clarice fez aqui uma pergunta. Por que não morre nenhum político com coronavírus? Ora, Clarice. Morreram vários, não é assim não. Está morrendo pobre, rico, remediado, ateu, cristão, não é assim não. A gente às vezes exacerba, né? Eu acho que também a gente não pode desejar a morte de ninguém, viu? Não, isso não é saudável para a alma, Não, não é nem para o não. coração. Tomara que né, tenhamos aí, ao invés de novos casos, né, retroagir cada vez mais os casos. Mas tudo isso é um desejo. É preciso que cada um faça a sua contribuição mínima que for, mas se a pessoa pode ficar mais em casa, que fique. Isso é importante, Altair. Assim. É pequena a contribuição, mas ela ajuda. Pelo menos você não vai se infectar. Porque o que as pessoas às vezes não têm a dimensão, Altair, que o problema não é só a pessoa que se infectou de Covid. Você tem lá as pessoas hipertensas, sofrem um infarto, chega lá, não tem UTI para ele. Ele morre em consequência da Covid. A pessoa é atropelada, chega lá, não tem UTI, morre também. Então, é um círculo que só, quer dizer, um empurrando o outro para a morte. Preciso parar, preciso parar essa corrida. Tem que parar, uma hora tem que parar. Os países que enfrentaram a pandemia fizeram um isolamento social com seriedade. Né? Sim. Aí, e com a adesão da população. Portugal é um exemplo. Antes do governo decretar, a população já foi para a quarentena. E o que me deixa bastante... o governo do estado de Goiás e a população, lá na segunda quinzena de março, contribuíram bastante. A gente tinha uma noção de participação direta da população, né? A gente tinha uma impressão de envolvimento realmente. No entanto, isso foi perdendo, e hoje nós não estamos do mesmo jeito, tanto é que a Clarice citou aqui, né, pois é só o povão, a pandemia só crescendo e o povão na rua, as pessoas não estão levando a sério, né? E aí ela fez questão de dizer que eu não estou desejando a morte de ninguém, eu só fiz uma pergunta. Tá bom, Clarice? Obrigado. O governador, você lembra, quando teve aquela manifestação, o povo foi para a rua para defender a abertura, e ele foi lá no meio da manifestação e falou assim, gente, vocês estão brincando com a vida. Mas não foi domingo passado. Mas não foi domingo passado. Não, eu digo, lá atrás, o pessoal que defende o presidente Bolsonaro, que nega a pandemia, no mês de março ainda. O governador falou assim, gente, vocês estão brincando com a vida, voltem para casa, não é momento de fazer manifestação, não é?
E aí, essa é a atitude que ele tem que retomar, ele tem que voltar a dialogar com a população. Até porque ele é médico, Sim. ele conhece os perigos dessa pandemia. Eu acho que nem ele, nenhum prefeito, nenhum governador de estado, né, quer Sim. ter na biografia escrito lá, olha, não contribuiu para o controle da doença. Eu acho Pois que é, isso aí é uma mancha que depois não sai, Altair. é. O Amélia está colocando, mas ficar de quarentena até quando? Olha, nós temos que sabíamos que a gente tinha que se acostumar por um bom tempo. O duro hoje é que nós estamos vendo o horizonte de 2 meses é a realidade. Hoje, no É mínimo. porque, É. é porque houve Sim, uma quebra. Era para ficar em isolamento até todo mês de maio. Veio a pressão do empresariado, também, assim, tem que colocar isso. As grandes corporações pressionaram demais para abrir. o Os presidente prefeitos, pressionando, o presidente o, o, Bolsonaro presi- o estimulando. presidente atrapalhando, vamos colocar Não, claro, isso está atrapalhando. sendo muito duro, o presidente pressionando. Então, assim, quebrou-se o momento, quer dizer, se a gente fica até o final do mês de maio, no Brasil inteiro, você quebrava a escalada ascendente do vírus. É o que aconteceu na Europa. Volta como estou falando. Não tem mágica, tem protocolos a serem seguidos. Nós quebramos o protocolo. E aí o resultado é esse que a gente está vendo. Infelizmente. Aí, ó, Infelizmente. uma dúvida. Muita gente tem comentado assim, se a decretação da pandemia, do isolamento aqui em Goiás, não começou muito cedo. E aí, me parece que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ganhou aquele apoio lá naquele momento, mas passou um tempo aí, ele já saiu, passou o assunto para os prefeitos. A responsabilidade agora é dos prefeitos, né? O Estado não está mais tão contundente ali. Apesar de o decreto do governador que está em vigor, o 9653, ele é duro. Mas no discurso, o governador já não está tão duro assim. O decreto Tão é duro, confiante, né? Não está não tão me confiante parece. no próprio discurso. Né? Eu estou Aí, sentindo isso nas afirmações de Caiado. nós temos um risco. Assim, eu não gosto de ficar parecendo que a gente é alarmista e profeta do apocalipse. Não é isso. É retomar na fala. Tem protocolos a serem seguidos que vão proteger a todos nós e a economia. E Sim, a história mostra, lá atrás, na época da gripe espanhola, em 1918, os estados, governos de países, ou estados, por exemplo, dos Estados Unidos, vamos citar o caso do Kansas, fecharam. Os que fecharam mais foram os primeiros a sair, depois os que mais cresceram economicamente. Aí qual que é o risco? Nos Estados Unidos, até há pouco, estava avançando a pandemia aonde? Né? No cinturão verde dos Estados Unidos. Dos estados do Iowa, Kansas, Mississippi, onde produz o alimento. Califórnia, né? Onde produz o alimento dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, Otávio, tudo bem, a situação está aqui em Goiânia, tal. Na hora que pegar o carcanhar do agronegócio, na hora que parar o agronegócio, será que valeu a pena essa abertura? Frigoríficos na Alemanha parados, porque abriram antes da hora, eles foram lá e fecharam. Aconteceu isso nos Estados Unidos também. Na hora que a cadeia do agronegócio sofrer a pane da pandemia, parar de produzir e parar de exportar, será que valeu a pena? Então, assim, vamos pensar o seguinte: o debate tem protocolos sanitários a serem seguidos. Se eles forem seguidos corretamente, então vamos sair mais rápido dessa crise. É isso que a gente quer. A gente quer que volte a produção, mas agora tem que ter isso é bom. consequência, tem que ser responsável. Esse é o debate. Marcos, obrigado por atender aqui a nossa solicitação, nosso convite. A professora Noêmia passou aqui na tela, né? Sim, Nosso internauta acompanhou. Aliás, que eu isso. digo com muito orgulho, né? Minha professora Noêmia, tá? Se você, que digo, como eu disse, né, com muito orgulho. Minha professora da área do jornalismo. E é uma referência da nossa área. Obrigado a você pela participação. A gente volta a dialogar mais, os fatos estão aí. Nosso objetivo com este diálogo foi
debater assuntos, chamar você, internauta, para dialogar também. Nosso objetivo aqui é interpretar, né, a realidade, interpretar os fatos. E acompanhe mais informações no diariodegoias.com.br. Eu recomendo também o site editado pelo Max Vinícius, o 11demaio.com.br. Um grande abraço a você, viu? Até breve. Obrigado aí pela oportunidade, um abraço aos leitores e internautas do Diário de Goiás, que está fazendo a diferença, viu, Otávio? Isso é que é importante. O jornalista tem que fazer a diferença para o bem e para esclarecer as pessoas. Obrigado mais uma vez. E um abraço da Noemi, que tem muito carinho por você também. Exato. Obrigado a você. Fique conectado aí que nós temos mais a conversar. Obrigado a você, internauta. Até a nossa próxima live entrevista, live debate aqui no Diário de Goiás. Até breve. Até lá.